Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao quinto episódio do Lidere-se, o podcast onde nós falamos sobre mentalidade, empreendedorismo, trazemos pessoas aqui para conversar sobre histórias de vida real. E hoje a minha convidada é muito especial. Hoje a convidada, ela faz parte do meu trabalho, da minha trajetória, né? É uma das pessoas que eu já conheço há algum tempo e ela vai trazer um pouquinho da história dela e uma coisa que me chama muita atenção nesta nossa convidada hoje, é o amor que ela tem pelo que ela faz e do jeito que ela fala, ou do que ela faz. Então, seja muito bem-vinda, Márcia, é uma honra te ter aqui no nosso quinto episódio, e eu quero que você conte para o pessoal quem é a Márcia. Obrigada, Andréia. É um prazer estar fazendo parte desse momento e ainda mais, né, de uma profissional que eu também admiro muito e fez parte e faz parte de uma etapa de muito crescimento na minha vida, enfim. Eu acho que esse posicionamento que você traz para a gente, né, através da mentoria, nos ajuda muito. E hoje eu sou uma apaixonada pela vida, pelo conhecimento, e eu acredito que a gente pode contribuir muito, né, com conhecimento, ah, e trazendo um pouquinho da nossa experiência também. Ok, então conte para nós, quem é a Márcia além do currículo, além de empresária, quem é a Márcia? Conte para A nós. Márcia é uma mulher guerreira, forte, mãe do Eric também, ah, adora uma liberdade, né, uma viagem. E o conhecimento, está sempre estudando, aprendendo coisas novas e com certeza entregando e deixando um pouquinho, de mim nessa minha passagem por aqui. Que lindo, né? Que lindo. Márcia, o que que você faz? Conte, eu sei o que você faz e eu sei com quanto carinho, com quanto amor você fala daquilo que você faz e que você faz o que você faz com todo esse amor. Qual é seu negócio? Me fala e conta um pouquinho qual o teu trabalho, como é a tua empresa? Me conte um pouquinho, conte para nós. Então, eu sou proprietária da Ame Condomínios, uma administradora de condomínios que está há 3 anos em Concórdia. Nasceu de uma síndica moradora que gostaria só de saber aquilo que ia ser feito com um sonho que foi tão difícil de ser conquistado, né. Sendo a mãe sozinha, conquistei meu apartamento e gostaria de acompanhar. E foi aí que eu me descobri, sendo realizadora dentro das demandas que apareciam no condomínio onde eu atuo como síndica ainda. Nisso apareceram, pessoas que me falaram: "Márcia, por que você não abre uma administradora?". E dentro de mim eu percebi que existia uma essência muito bonita, que eu conseguia, trazer um pouquinho desse meu amor, desse meu cuidado com o patrimônio, com o sonho das pessoas. E aí eu abri a administradora, tanto que é Ame Condomínios, né. Você Você já conhecia administradoras? Você já tinha essa vivência com administradoras? Ou foi, assim, uma das ideias da sanguínea colocada em prática e se transformar em uma empresa? Então, eu sempre sonhei em empreender. Desde pequena eu já brincava de dona de loja, todos os cursos que eu fiz foi nessa área mais de gestão mesmo. E durante muito tempo eu olhava para alguns negócios e eu via que, aquilo ali não vai dar certo. Aquilo lá, aqui ia bem em tal negócio, e realmente acontecia. Projetos que eu fiz na época da faculdade, que hoje existem em Concórdia e que deram certo e que talvez, se eu tivesse colocado em prática na época, também teria dado. Então o empreendedorismo cresceu comigo assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, e sonhando, sonhando muito. Então hoje eu olho para as coisas, consigo enxergar negócios,
na maioria das coisas que eu vejo. Mas você não tinha uma vivência de condomínio, você não conhecia uma empresa nunca tinha trabalhado numa empresa de administradora de condomínios. Não. Foi de uma ideia, de um... A necessidade, eu sendo síndica, vem muitos desafios. E aí, nisso, eu comecei a fazer um curso de síndica profissional, um curso daqui, um curso de lá. E hoje eu tenho contato com profissionais do Brasil inteiro, então, que eu levo como referência também. A gente busca muito conhecimento, busca muitos bons contatos. Hoje, inclusive, a empresa conta com parceria, né, de contabilidade especializada na área. Nós temos também a questão da assessoria jurídica especializada na área de condomínios, trazendo um diferencial. Então, mesmo eu nunca tendo trabalhado numa administradora, mas eu fui desenvolvendo realmente essa parte do que precisava. Pela necessidade, Pela né? necessidade. É interessante, né, que uma coisa leva a outra. Eu acredito muito que nada é por acaso, né? Os lugares que a gente é colocado, as situações que a gente vive. E você, como síndica, você sentiu a necessidade de conhecer mais. E esse foi o primeiro passo, digamos assim, para a construção do teu negócio. Isso mesmo. Na verdade, assim, pode ser que tenha relação das nossas vivências lá de quando a gente era pequena, né? Eu costumo dizer, meus pais tiveram problemas com o vizinho. E que, na época, a gente não conseguiu resolver. Eles precisaram vender um lugar que eu gostava muito. E nós fomos morar num outro lugar onde a gente passou durante muitos anos necessidades. Pelo fato, realmente, de uma intriga que não tinha como resolver. Era questão de ou você sai dali ou acaba virando um problema ainda maior, né? Então, nós trocamos o lugar onde eu morava. Um lugar que eu gostava muito, na fase dos 7 anos, por aí. E aí eu tomei as dores do meu pai. E hoje eu procuro, dentro dos conflitos nos condomínios, levar um pouquinho de tranquilidade, de paz. Eu vejo que eu me desenvolvo muito nos piores momentos. Então, a gente já pegou desde óbitos até nascimentos, a gente pega muitas situações nos condomínios e que eu vejo que eu consigo contribuir porque tem algo dentro de mim muito maior, né? Ah, sempre tem, né? Sempre tem algo conectado com, às vezes com muito amor, às vezes com dor e às vezes com amor e dor. Mas eu acho que é ressignificando, né? Então, algo que eu entendi que num primeiro momento eu peguei as dores, diríamos assim, dos meus pais. Hoje eu procuro levar amor. Uma tranquilidade, um resultado para que as pessoas não precisam deixar do sonho delas e para que esse sonho realmente se transforme num lar, né? Então, tem coisas que precisam ser seguidas, precisam ser feitas, mas tem outras que um toquezinho de amor é sempre e sabedoria, né? Muita sabedoria. Porque quando se trata de pessoas e conflitos, quando você está dentro do conflito, você só enxerga um lado da situação. Então, esse olhar de fora que vem trazendo a sabedoria certamente impacta positivamente, né, nos lugares onde você está administrando condomínios. Muito, muito. E precisa ter um controle das emoções muito grande também, né? Então, a gente se envolve emocionalmente com os casos, né? Hoje a gente eu consigo atuar como síndica profissional e mais a parte da administradora também. Eu vejo que é um mercado que está crescendo muito e não tem como você ir somente pela razão. Esquecendo o lado emocional. Às vezes a pessoa não teve um bom dia, às vezes a gente não teve um bom dia, e o melhor que você precisa fazer às vezes é dar uma pausa. É realmente dar uma pausa e olhar do outro lado. E foi teu primeiro negócio, Márcia, já que você vem com com essa coisa, essa inquietude do empreendedor, né? Porque o empreendedor, ele é inquieto, ele é insatisfeito, né? Ele quer movimento, quer mais, e é isso que acredito que os negócios, né? Pessoas com negócio têm essas características. É o teu primeiro negócio? Eu fiz parte de uma outra sociedade que eu fui convidada a fazer parte. Não perdurou por muito tempo, mas foi o necessário para me despertar assim, Márcia,
Uhum. Você é capaz. E nisso, muitas pessoas chegavam para mim e me diziam: Márcia, eu preciso de você para cuidar da minha empresa. Uhum. E aí, a moça empreendedora que existia, a menina empreendedora dentro de mim, disse: mas e por que que eu vou cuidar das empresas das outras pessoas, se dentro de mim existe tantos sonhos? Uhum. Eu olhava para as coisas assim ao meu redor, para as minhas dores ou para as dores das outras pessoas e enxergava negócios. Uhum. E foi onde eu passei a cuidar da minha empresa. Do seu negócio. E tem uma história? Ah, o nome da tua empresa tem alguma história? Então, a questão é realmente levar um cuidado, levar um amor para os condomínios, né. Uhum. Então Ame Condomínios a empresa. Algumas pessoas me perguntam se é em relação da administração Márcia e Eric, né, Aham. mas não, é questão de amar mesmo aquilo que eu Uhum. faço, me identificar com aquilo que eu faço e procurar sempre levar um cuidado. Então desde Papai Noel na época do Natal, a gente incentiva ações até mesmo sustentáveis para os condomínios, então Uhum. recolhimento de óleo de cozinha, aí vai lá, faz o sabão, distribui entre o pessoal que colaborou também. Então é realmente uma questão de cuidado, Uhum. que eu acredito que está se perdendo, né. Que incrível, que incrível. Falamos bastante aqui, né, de negócio, mas a Márcia, né, conta um pouquinho da trajetória da Márcia, né, até chegar ter um negócio. O que aconteceu na vida da Márcia até chegar aqui? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas enxergam um negócio fluindo, uma pessoa tendo resultado e ela não faz ideia dos bastidores. É. E eu gosto muito de trazer os bastidores, porque às vezes a gente compra uma ideia de perfeição das coisas, que nós vamos começar algo e vai ser sempre, vai começar sendo um sucesso e vai só crescer, só se desenvolver e que como se os desafios não acontecessem. E a gente sabe os bastidores, né, de quem tem um negócio, por mais que na grande maioria das vezes é um assunto que se engole seco nos bastidores do empreendedorismo. Mas isso é importante, as pessoas que estão começando ou as pessoas mesmo que estão passando por algumas dificuldades no seu negócio, conhecer um pouco dos bastidores. O que aconteceu até chegar aqui, né? Quais foram os altos, os baixos e todos os aprendizados que vieram com eles. Me conta um pouquinho quem é a Márcia antes da AME. Antes da Ame, ah, sempre estudei muito, sempre trabalhei muito, 2, 3 fontes de renda sempre, né, então trabalho não é um problema, eu acho que a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer e olhar para aquilo. Uhum, Almeja, coloca um sonho lá no topo, não se preocupar com o caminho, porque esse é necessário. uhum, Enquanto eu, pensava na estruturação da Ame, eu fui rodar de motorista de aplicativo, por exemplo. Eu tinha 2 faculdades. Teve uhum, pessoas que me falaram assim: "Márcia, mas o que você está fazendo num carro de aplicativo uhum, com 2 faculdades e vários cursos?". Mas eu sabia que eu precisava cuidar bem do lugar aonde eu estava cuidando, uhum, porque o mercado ia me ver através dali. Então, às vezes, é você engolir o orgulho, uhum, você realmente se centrar uhum, e dizer assim: "Eu vou cuidar da minha vida, eu preciso estar bem comigo", uhum, e não se preocupar com aquilo que em algum momento alguém possa uhum. pensar. Então é realmente você focar e olhar para dentro de si aquilo que você tem. Eu falo sempre, né, sobre engolir o ego. Engolir o ego, Engolir o realmente. ego. O quanto o ego impede as pessoas de crescer, né, de se colocar, eu brinco que é se colocar no banquinho do aprendiz. E eu estava comentando, não lembro com quem essa semana foi tão agitada, mas foi essa semana justamente sobre isso, né, que quando nós iniciamos algo novo, por mais que a gente já tenha uma bagagem, por mais que a gente já tenha um conhecimento, é realmente sentar no banquinho da ignorância para aprender.
Muito. E eu vejo que o círculo de pessoas que fazem parte do nosso dia a dia é 80% do nosso resultado. Então, eu precisei realmente mudar muito do meu contato, dos lugares que eu frequentava, a me centrar, fechar dentro de casa, estudar, olhar para o meu negócio, passar final de semana, às vezes, pensando como é que eu vou fazer, e agora? E entender que eu não vou estar 100% pronta nunca. Nunca. Essa é a grande verdade. Realmente, uma das viradas foi essa, mas e quando eu vou estar pronta? Nunca, né? Porque eu estando ali com o meu negócio, vai aparecer situações que eu não vou saber resolver. Mas você foca na resolução e vai. Então, entender que você não está 100% pronta nunca, para indiferente da situação, é uma das coisas que mais fez diferença para mim. Isso para mim, isso tem muita verdade. Eu digo que é como na corrida, nunca fica fácil. Nunca fica fácil. Por que nunca fica fácil? Eu corri 5 quilômetros. O próximo eu quero correr mais. Então, aquilo que era para começar a ficar fácil, a gente começa a se desafiar mais. Então, fiz em tantos minutos, agora eu quero fazer em menos, e eu quero fazer em menos. E então, é sobre a mesma coisa da academia. Começou a ficar fácil, tem que aumentar o peso. E isso é muito real. Quer dizer, nunca vai ficar fácil, porque à medida que você vai subindo de degrau, você vai encontrando novas dificuldades. É fácil aquilo lá da Márcia, da Andréia, que começou, mas para o momento que você está, você sempre vai estar enfrentando algum obstáculo. Você vai estar tendo que se superar, aprender, deixar o ego de lado, pedir ajuda, pedir socorro muitas vezes, porque você está num outro nível. Você passou de fase. Sim, eu costumo dizer que enquanto não estiver, não precisa necessariamente doer, pode ser leve também, né? A gente aprende que precisa ser tudo muito difícil, mas não precisa, né? Precisa ser leve. Mas se você olhar para dentro de ti, para o teu ao redor, para o teu dia a dia, e ver que está tudo muito cômodo, é porque você não está crescendo, você não está desenvolvendo. E isso, você sair dessa zona de conforto, é sinal de que você realmente está se sentindo viva, que a gente está aqui para isso. Sim, é muito isso. Eu acredito muito nisso, tanto que a minha vida é um desafio atrás do outro, né? E eu falo muito de aprender a fluir e a dançar com leveza sobre o caos, né? O que é muitas vezes uma semana agitada, ou fazer o que dá, do jeito que dá, e seguir. E saber que se eu quero continuar, eu vou continuar enfrentando dificuldades, serão outras dificuldades. Mas sempre nós vamos ter dificuldade, porque esta é a vida. Não tem como ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa sempre, né? Exato. Então, desde a questão que eu comentei de mudança de contatos, uma das coisas que me ajudou muito é rede social. O que eu estou olhando, alimentando na minha rede social. Então, teve uma época ali que eu deixei só conteúdo em uma das minhas redes sociais, para que o momento que eu estivesse ali, que era para ser o momento ocioso, diríamos assim, mas eu estava aprendendo. E acompanhando muito, eu vejo que uma das etapas muito importantes foi a parte da mentoria também, né? Onde eu vi que, por exemplo, grandes líderes mundiais também têm mentoras. Também tem quem acompanha. Todas as pessoas que estão se desenvolvendo têm mentores. Eu tomei como exemplo a Cat Jesus. Ela esteve no HJ Conference, eu acho que o ano passado, se eu não estou enganada. E ela é vice-presidente da IBM. É uma brasileira que hoje mora nos Estados Unidos. Então, é uma referência que eu tenho. E que sim, a gente pode dar conta de tudo da forma que
de tudo aquilo que a gente dá conta. Então, tirar um tempo para o filho, tirar um tempo para a família, tirar um tempo para um café sozinha, um almoço sozinha, vou ir tomar um chopp, às vezes sozinha. Tirar um tempo para relacionamento, para a família, para os pais, para um esporte, tirar um tempinho para o trabalho e saber dividir isso. Então, acredito que isso eu consigo deixar um pouquinho para quem está acompanhando também. Sim. Esse você ter mentores e você dar o seu 100%, estar presente naquilo que você for fazer. Sim. É interessante, né? Porque o que o mentor faz conosco, né? Ele traz um olhar externo. Ele traz um olhar que, às vezes, as nossas limitações, as nossas crenças não nos permitem enxergar. Porque se eu não tiver alguém que me mostre, eu vou sempre buscar fazer o quê? Justificar as minhas crenças. Então, quem tem uma história, né, uma história que talvez não nasceu numa família tão afortunada, as possibilidades não foram tantas, tem crenças de não merecimento, tem crenças com relação a dinheiro, tem muitas crenças. Então, se eu não tiver um olhar externo da pessoa que me diga, pare, né? Pare de se colocar para baixo, se posicione e anda, continua andando. Continua andando. O que a gente faz? A gente se conta a história para justificar estar e se manter naqueles lugares. E eu falo isso, eu brinco com as minhas mentorandas, que eu digo assim, eu posso deixar de comprar a brusinha, mas eu nunca vou deixar de ter mentores, porque quando nos momentos que eu estou ali querendo parar, não digo parar, mas muitas vezes me sabotando, não enxergando o próximo passo que eu poderia dar, com medo de eu ousar, vem alguém que me puxa para a realidade, vem alguém que me diz, ó, é aqui, lembra do que você quer? Eu acredito também que a gente acaba desalinhando em alguns momentos. E a gente não consegue perceber. Tu vai fazendo tantas coisas no dia a dia, que algo vai ficar para trás. Sim. E você ter alguém olhando para ti nesse momento é super importante. Então, é algo que eu defini para minha vida, que para essa nova fase realmente precisa estar acompanhada de pessoas que estão olhando para mim enquanto a gente está olhando lá na frente. É isso aí. Né? Eu cuidando de todas as partes da vida, né? Isso aí. E Márcia, de tudo que você viveu, você já comentou aqui de algumas das viradas aqui, quais foram os pontos fundamentais para você chegar onde você chegou? E eu sei que tem muito pela frente, mas quais foram os pontos, né, essas viradas que não sei se existe esse fato, essa virada, mas esses pontos que te foram fazendo você evoluir, crescer, romper barreiras? Eu acho que a determinação. Você não precisa saber exatamente aonde você quer chegar com detalhes. Não, eu quero ser referência em tal área, por exemplo. Foca naquilo que as coisas vão acontecendo. Então, a determinação e você ir traçando os teus caminhos, você se aliando de bons contatos, de alguém que já está aonde você quer chegar, ou muito próximo disso, é metade do caminho. Acho que os contatos é 50% daquilo que você precisa. E aí, um ponto que você trouxe, né, a importância de nos cercarmos de pessoas que acreditam que é possível, né? Isso. E essas dificuldades, nós, seres humanos, nós temos uma necessidade imensa de pertencer, né? Então, a gente percebe no mundo inteiro pessoas se matando para pertencer, né? Matando para pertencer. Então, são coisas que a gente, às vezes, não se dá conta do quanto nós queremos pertencer e o quanto nós nos tornamos parecidos com as pessoas que nos cercam. Podem observar. O jeito de vestir, muitas vezes, o jeito de se comunicar, e a gente vai pegando traços dessas pessoas. Então, se eu estou cercado de pessoas que impulsionam, que acreditam, que sonham, que é muito mais fácil do que se eu estiver cercada de pessoas que dizem assim, olha, mas não seria melhor você tentar um concurso público? Ou um trabalho fixo?
voltar para o CLT, que aí você tem salário, 13º, ou seja, se eu vivo nesse círculo de pessoas, eu me sinto estranho, eu me sinto o patinho feio ali, né? Porque o patinho feio não era patinho, né? O patinho feio não era patinho. Não era patinho. Então, e aí essa necessidade de pertencer quando eu estou no lugar errado é que trava muitas pessoas. Se torna pesado, né? É. Eu vejo que durante muito tempo eu tive a necessidade de controlar tudo. Meu perfil, né? Controlador. E tudo se tornou tão mais leve a partir do momento que eu percebi que eu posso chegar ainda mais rápido Se for quando mais eu leve. tenho outras pessoas comigo. Sim. Se eu me cercar de melhores informações, se eu filtrar a minha presença também, e aonde eu me colocar, eu realmente estar presente. É algo que, assim, faz muita diferença. Faz, eu concordo plenamente com você. E tem momentos da nossa vida, principalmente quando a gente tem os sonhos muito, muito ousados, que muitas vezes a gente não consegue estar de corpo presente com as pessoas que a gente gostaria. E eu vou compartilhar com você e com as pessoas que estão nos assistindo aqui, que no meu início, quando eu comecei, né, fiz as primeiras formações na área do coaching, e imagina, morando no interior, né, as pessoas não sabiam nem direito o que era isso, e quando eu comecei a sonhar com isso, eu sabia que tinha tantas crenças, tantas limitações, tantos pensamentos das pessoas que me cercavam que aquilo era uma besteira, que eu precisava me blindar de todos os lados. Então, eu brinco que eu dormia e acordava com os meus mentores, né? Então, na época que me acompanhou, era o Wilton Neto, né? O Jerônimo Temer, era outro, a Janice Heringer era outra pessoa. Então, eu dormia e acordava escutando eles. E por muito tempo foi desta forma, porque não podia existir, e se eu deixasse espaço, a mente viria me sabotar. Porque as pessoas que eu estava cercado não eram pessoas que faziam isso, que viviam isso, eram pessoas da educação. Nós, lá da educação, todo mundo quer o quê? Quer passar no concurso, né? Quer se aposentar, quer estabilidade, e eu estava indo numa estrada completamente contrária disso. Então, isso que você traz da importância de se cercar de pessoas que estão na mesma vibração, que querem as mesmas coisas e estão ali lado a lado, sabendo que as dificuldades existem, mas não é porque existe dificuldade que a gente vai parar. E eu acho que identificando também os padrões, pode ser até clichê, né? Padrão de comportamento, de tomada de decisões. Eu precisei, em algum momento, me fechar e dizer, até aqui eu permito tal situação na minha vida. Colocar limites, né? Colocar limites. Às vezes vai ser para a família, às vezes vai ser para amigos próximos, às vezes vai ser para questões de trabalho, mas quando a gente quer realmente mudar uma situação, vai doer um pouquinho, vai ser difícil, mas a gente precisa se blindar e determinar que aquilo não faz mais parte do meu dia a dia. Aquilo não é permitido entrar nos meus dias. Para a pessoa que eu quero me tornar, esse comportamento não me compete mais. Não me compete. Né? E isso que você traz, né? Que a gente trabalha muito na mentoria, né? Também. Identificar padrões, né? Identificar padrões. Por quê? Quando eu identifico o padrão, eu consigo iniciar um processo de mudança. E ele não é da noite para o dia, né? Dói. Ele é desconfortável, porque muitas vezes a gente viveu quase a vida toda se comportando daquela forma. É cômodo, né? Já funciona de forma automática agir daquela forma. Então, começar um processo de mudança e manter esse processo de mudança. Ele não é simples, né, Marcia? Não é simples, não é simples. E aí, quando você vê, agora eu consegui o resultado que eu queria. Mas e agora? Para te se manter ali e continuar subindo.
Uhum. Então, você precisa sempre buscar objetivos. Você chegou num patamar, às vezes tu não precisa algo, assim, extraordinário, Uhum. muito distante. É saber o que é extraordinário para você, né? O que é incrível para você, o que é o sucesso para você. Você se aproximar daquilo que você quer chegar. Então, eu quero me tornar uma grande líder. Uhum. O que eu preciso? Me aproximar de grandes líderes. O que Uhum. fazem os grandes líderes? Uhum. Como agem? Os lugares que frequentam? Os livros que leem? Uhum. Os conteúdos que acompanham? Uhum. É mais fácil a gente chegar aonde a gente quer quando já tem uma fórmula. É só a gente copiar uma parte e colocar a nossa essência. Uhum. Nunca deixar a nossa essência, porque em alguns momentos eu já me perdi de mim mesma, né? Eu acho que todo mundo já se perdeu de si, né? Em algum momento. E aí entra a mentoria, né? Aí entra alguém que puxa a gente de volta para Que nossa puxa a gente para de volta. nossa essência e a gente percebe que nenhum lugar é mais rico do que a nossa própria A nossa- existência, o né? nosso- o nosso- Essência. O nosso próprio lugar. É. Eu vejo que você tem mais valor quando Uhum. você está sendo você mesmo. Você É. não precisa se encaixar em padrões, você não precisa. Eu preciso agir assim, eu preciso. Uhum. Mas a partir do momento que você vai se deixando para trás, para se encaixar em algo, talvez você deixe de perceber que aquele lugar não faz parte de você, Uhum. que você pode ir muito além. Eu vou ficar aqui fazendo sempre as mesmas coisas, tá cômodo, tá confortável, eu não preciso, às vezes, dizer assim, não, de me impor realmente, porque eu confesso que você se impor, às vezes traz umas dores de cabeça também, Uhum. Uhum. né? Mas é o teu limite. Às vezes você precisa pedir demissão Uhum. para que você consiga chegar onde você quer. Sim. Então, faz parte, né? Esse crescimento, essa saída, esse encerrar ciclos, Uhum. você perceber aquilo que, poxa, tá 2, 3, 4 vezes acontecendo a mesma coisa na Já minha deu, né? vida, Aí. é porque tá na hora de furar essa bolha, Uhum. Uhum. que você não cabe mais naquele lugar. Uhum. Uhum. E é a hora de, às vezes, sair. E esse posicionamento que a gente constrói, né? Ele é um posicionamento sustentável quando ele é do interno para o externo. Quando eu estou firme em quem eu sou, na minha luz e na minha sombra, porque a gente não é só luz. A gente não é só A luz. gente tem uma parte sombra e que ela faz parte de nós e eu acho que quando nós incluímos, né, a luz e a sombra de nós, a nossa parte que é incrível, que é a que nós gostamos de mostrar, e aquela parte que é nada legal, mas que faz parte de nós. E o que a gente faz quando aquilo que não é tão legal dentro da gente floresce? Às vezes, né, é porque eu estou permitindo que a minha sombra floresça, né? Eu não estou potencializando a minha luz. Ou você, Ou a dor, né? ou você saber aquilo que você precisa fazer nesse momento. Uhum. Então, às vezes eu sei, não tô num dia legal. Eu preciso me recolher. Eu não vou me expor a algumas situações. Às vezes é o momento de você largar tudo e ir lá e tomar um café sozinha. Descansar. Descansar. Às vezes o corpo vai pedir só uma meia hora, um cochilo, deitar, ficar sem fazer nada, sem ver informações. E quando você retoma, você volta muito mais produtiva, ou muito mais calma também. Ou, enfim, né? Dependendo da situação, eu vejo que isso é muito valioso também. É muito mais fácil nós administrar a nossa luz e a nossa sombra quando nós estamos descansadas, né? Não estou aqui falando de conto de fadas, mas quando nós pelo menos estamos conseguindo administrar, né? Quer dizer, a minha semana está uma semana cansativa, mas eu ainda estou conseguindo administrar. Quando a gente não vai para aquele lugar de esgotamento, de exaustão, porque eu percebo por mim, este lugar de exaustão, de esgotamento, é um lugar onde eu quero recompensa, né? Eu quero recompensa rápida, o meu nível de paciência diminui, então a recompensa rápida vai ser uma comida gostosa,
né? E sim, e pode, não tem nada de errado, desde que seja no limite. Uma comprinha, É. que depois tu olha para aquilo e tu Eu diz não sou assim: muito deste lugar, mas eu sou do lugar não, eu tô cansada, eu vou querer comer alguma coisa, eu vou querer e tá tudo bem. Às vezes eu faço algo, eu digo assim: "Isso aqui é para o meu conforto emocional". Eu tenho consciência. Ok, isso aqui é para o meu conforto emocional, mas quando é demais, muitas vezes a gente perde, né, esse lugar de se afunda nessa sombra. Algumas pessoas nas compras, outras pessoas na comida, outras pessoas na bebida, cada pessoa vai buscar o seu "No conforto conforto". de uma forma, né. A gente tem isso. Então, quando nós estamos mais equilibrados, conseguimos conciliar o trabalho, o cansaço do dia a dia, mas também descansar, momentos de acalmar a mente, momentos de relaxar o corpo, isso vai dar a possibilidade de administrar melhor a nossa luz e a nossa sombra. Porque a sombra, quando nós Ela vem. estamos fora de nós, ela vai gritar e ela vai abrir espaço Ela vem. e muitas vezes anula, né, uma pisada de bola, assim, de permitir que a sombra se espalhe, anula muitas vezes, eh, o que a gente fez por muito tempo, Você né, de passou um bom. ano construindo às É, vezes e que no momento de sombra acaba destruindo muita destruindo. coisa e você precisa correr depois mais um ano para Sim. chegar no mesmo lugar, né. Que é algo que se tivesse talvez parado, acalmado, refletido, não teria acontecido. Para mim, um café é muito bem-vindo. Eu costumo dizer nesses dias aonde a sombra quer aflorar, Uhum, nos piores dias, aonde a gente ainda tá assim: "Meu Deus, eu não sei o que pegar primeiro". uhum. Se você largar, às vezes, 2 minutinhos para você dar uma respirada, que seja, você não pensar em nada, ou você pensar naquela tua viagem, Uhum. no porquê ou Sim, para quê você está passando por aquilo que você está passando, é é o ponto de retomada, você pegar o impulso para continuar. sim, sim, concordo plenamente, plenamente, principalmente nos últimos dias, quando eu tô assim: "Ai Deus", eu penso: "Tem algo maior aí, tem algo, e é só uma fase, né, é só uma fase, vai passar, vai ficar já as férias já estão chegando, né, já vamos conseguir relaxar, vamos conseguir ficar mais tranquilos". Então esses momentos, né, de parar, uma boa conversa, um café com as amigas, né, Uhum. um café com as amigas, né, uma saída, uma coisa que tire daquilo que a nossa mente já está programada, né, dá uma bugada nela, E trazendo outra coisa e para saber ela. identificar aquilo que faz bem pra gente. Às vezes Sim, é você ir lá e sentar num gramado, colocar o pé é lá isso. e Se tá tudo conectar com a bem, se natureza, né. conectar. Aquilo que está dentro das tuas raízes também, né, Sim, então eu também cresci no interior, e eu vejo que isso é algo que me faz muito bem. Então às sim. vezes tu não sabe aonde o que que tá faltando, e é só você se reconectar com Voltar para casa, a aquilo casinha interna. aquilo que fez parte da tua trajetória, aquele lugar que era aconchego, que era gostoso, que Uhum, tinham as pessoas, né, às vezes é a casa da mãe, casa do pai, uhum. ou precisamos encontrar este lugar. Sim, sim. E depois vida que segue. Onde a nossa alma encontra a paz, Encontra paz. né, e cada um tem o seu, né. Cada um tem o seu lugar, onde a alma encontra paz. Olha que bate-papo, gente, eu estava recém olhando aqui, eu disse: "Gente, olha o tempo que já passou". E nós aqui nessa conversa, porque eu acredito que isso é muito importante, a gente trazer, quando se fala de mentalidade, quando se fala de empreendedorismo, quando se fala de autoliderança, liderança, né, de trazer esses 2 lados, né, não ficar apenas no que: "Ah, vai lá que tudo vai dar certo". Sim, Hum. algumas coisas vão dar certo, outras vão dar muito erradas, né. Eu já fiz muitas coisas, projetos e muitas coisas que deram muito erradas, né, que muitas vezes, mas ter essa consciência que isso é sobre o processo, e que durante o processo, durante a nossa trajetória, nós vamos acertar e nós vamos errar muito, né. Então quando nós conseguimos fazer as pazes com o erro nosso também, eu acho que isso
tu percebe, você, como você disse, né, eu sou um pouquinho controladora, você percebe que quando você faz as pazes com o erro, as coisas se tornam mais leve? Como que é isso pra ti? É muito mais leve, né? O lado controladora, eu percebo que a gente vive numa paz quando diz, tá tudo bem você pedir para alguém te ajudar, alguém fazer isso, alguém fazer aquilo, ou você saber que talvez a outra pessoa pode fazer algo até melhor que você, Sim. porque a gente não tem aptidão 100% em tudo que a gente for fazer. Tem gente com facilidade em números, algumas pessoas é mais na parte escrita, diríamos assim, né? Com letras, e tá tudo bem. Às vezes, você chega até mais rápido aonde você quer, se você tá acompanhada de pessoas realmente diferentes de você, Sim. né? Sim. Que se complementam. Sim, bem isso. Exatamente isso. Então, às vezes, eu vejo que eu tenho algumas dificuldades, né? O meu lado 8, o padrão mais agitada, a dificuldade que às vezes eu tenho de sentar e resolver as coisas mais chatinhas, dá A para dar uma... burocracia, né? Dá para dar uma Uma enroladinha, procrastinada. você também saber que você precisa fazer aquilo. Ou, de alguma forma, transformar aquele momento mais agradável. Então, eu preciso fazer aquela coisa que é chata, né? Vou lá colocar uma musiquinha de fundo. Coloca uma música que te deixa bem, que você gosta, enfim, e tornar aquele ambiente mais agradável. E saber, né? Ter essa consciência que nem tudo é gostoso. Nem tudo. Né? Tem coisas que não são gostosas e que a nossa tendência é deixar para depois. Postergar. Mas eu já uso, né, essa coisa da mente que quer fugir, eu já uso completamente, eu já uso ao contrário. Então, as coisas, por exemplo, mais difíceis para mim, eu vou sempre começar no momento que eu estou mais descansada. Então, a segunda-feira, eu vou cuidar de algumas partes burocráticas, vou organizar financeiro, vou organizar algumas coisas que não é algo prazeroso para mim. E aí eu sei que já está pronto. Então, as coisas que eu acredito, assim, que são mais desafiadoras, eu sempre vou usar o meu melhor momento. O momento que eu estou mais descansada. E essa é uma característica que eu tenho que depois me traz um grande alívio. E ontem nós tínhamos trabalho na faculdade e quando o professor entrou na sala eu já estava com o computador em cima da mesa dele, assim, vamos apresentar por primeiro. E eu justamente falei na explicação, né, dessa questão, tive a oportunidade de falar sobre essa questão dos padrões também, né, que eu identifico que esse é um padrão meu, o meu modo de defesa é, vamos resolver o mais rápido possível isso aqui. Se livrar E daquilo. vamos se livrar disso aqui. E eu percebo que eu faço isso com as coisas que eu acredito serem difíceis. Então, eu vou começar mais cedo, eu vou começar a fazer na segunda, porque quando chega na sexta-feira, o meu nível, a minha capacidade de motivação, né, a minha capacidade de vontade das coisas, ela tá reduzida. Normalmente no final de semana que a gente dá aquela resetada, né? Como a gente diz, para recomeçar na segunda. Volta de novo, né? Pra voltar. Volta de novo. E Márcia, qual é a perspectiva, assim, quais são os sonhos desta mulher? Então, são muito grandes. Costumo dizer que a gente tem o mundo inteiro para conquistar e para conhecer. Então, que 2026 chegue para muitas viagens, né? Algo que me faz me mover no dia a dia também, de conhecer lugares novos. A questão da empresa é realmente tornar uma referência a nível, pelo menos assim, no oeste de Santa Catarina, mas existem movimentos acontecendo já para a gente, com portas para o litoral também. Então, é realmente não acreditar que é impossível. E colocar a cara a tapa. Sim. Então, o objetivo é esse, é não ter medo, muita coragem e crescer. Eu vejo que o meu potencial pode ir muito além. E por que eu não vou usar ele? Sim.
Então, tem pessoas de grande referência a nível nacional que eu acompanho e que eu pretendo fazer muitos movimentos aqui na região também, em relação ao que está girando no mercado nacional. Então, 2026, um dos Trazer objetivos... novidades. Trazer novidades. Um dos objetivos, por exemplo, tem uma imersão do mercado condominial na Disney. Vamos ver se a gente consegue encaixar na agenda também, que grandes representantes, e eu tenho um contato muito bom com pessoas que organizam essa imersão para ter ainda mais referência com esse cuidado que a gente procura entregar com a empresa, né? Então, se cercar ainda mais de pessoas que já estão no topo, para que a gente consiga chegar lá também. Isso aí. Uau! Que incrível, que incrível. Márcia, quem era a Márcia antes da mentoria e quem é a Márcia depois da mentoria? Então, a Márcia antes da mentoria era aquela Márcia com medo, né? Eu cheguei assim, Andréia, pelo amor de Deus, não me deixa desalinhar. Eu tomei uma certa decisão, fui na igreja, eu disse, Deus, se for para acontecer, é isso. Vendi meu apartamento rapidão, mas não me deixa desalinhar. Porque agora eu tomei uma decisão que realmente era algo que eu sentia que estava me travando. E tenho pessoas que hoje me falam, inclusive ontem de manhã eu tive uma reunião com uma proprietária de uma prestadora de serviço, inclusive, que a gente trabalha juntas em alguns condomínios. Ela me disse, Márcia, você lembra da nossa primeira reunião? Não parece a mesma pessoa. Isso é Não maravilhoso, parece. né? O medo de, meu Deus, e agora? Se eu crescer rápido? E agora se eu pegar um cliente que talvez eu não sei se eu tô pronta? E aí, de repente, você está implantando o maior condomínio de Concórdia e você olha e diz assim, e agora? Eu sou capaz. Se eu estou aqui, é porque eu estou pronta e eu sei o caminho. Então, a Márcia, então, perder antes, o medo. A Márcia antes era Márcia com medo. Com medo, com medo. Quem é a Márcia hoje, depois da mentoria? Eu sei. Eu estou atropelando. Eu não estou fazendo mal, como a gente diz, o atropelar é destruir qualquer barreira que possa vir. De ser completamente disruptiva. De dizer assim, eu sei aonde eu quero chegar e eu tô indo e dá licença. Sempre com muita verdade, sempre com muito cuidado, sem que faça mal para alguém também. Né? Eu acho que isso é algo que precisa estar. A gente busca muita transparência ao mesmo tempo, então valores que estão se perdendo. Cada vez mais tem valores, assim, a nível mundial mesmo. Sim. Que as pessoas estão perdendo e é isso que a gente procura trazer. Eu sou aquariana, né? Então, o caminho oposto, o contrário... Te atrai. Me atrai. Então, hoje assim, ser bem disruptiva e seguir um caminho lindo que a gente tem pela frente. E 2026 promete, né? Promete. Promete muito. Márcia, o que você poderia dizer para as empreendedoras, para as mulheres que talvez estão pensando em empreender, talvez estão empreendendo e estão num momento difícil, ou talvez estão empreendendo e estão muito bem e estão com medo de dar o próximo passo? O que você diria para estas mulheres? Entregue a sua verdade. Que se você tiver dentro de você uma pessoa bonita, que você gosta daquilo que você faz, que aquilo que você entrega é uma verdade, vai dar certo. Se você tem algo legal dentro de você para entregar, ok, continue. Senão, se você quer fazer só pelo dinheiro, não vai dar certo. Tu sabe, Márcia, que eu também acredito muito nisso. Eu falo que, para mim, principalmente quando se trata de processo de venda, né? A gente pensar, a gente ter essa convicção. Eu compraria o meu produto? Eu pagaria o que eu estou cobrando do meu produto? E se a resposta for sim, só vai. Só vai.
E isso, assim, é algo que é sobre verdade, né? Sobre acreditar, é sobre confiar. E eu digo que é um processo construído. Não é algo que a gente começa fazendo, porque eu lembro muito bem de quando eu comecei que a primeira pessoa que comprou a minha mentoria, né, Clarice, amada, se você estiver assistindo, você, meu bem, que eu honro muito, meu, a minha preocupação, o meu medo, e hoje eu vejo que eu chegava a sufocar os meus mentorandos de tanta coisa que eu entregava. Tipo, a pessoa dava conta, disso aqui, de água, e eu me entregava um copo transbordando. Então, afogava muitas vezes, né. E é claro que tudo isso é processo, e hoje eu falo para as minhas mentorandas: "Dá para a pessoa o que ela dá conta", né, porque muitas vezes na ânsia de eu não posso errar, eu tenho que fazer isso dar certo, eu preciso entregar, e às vezes tu acha que entregar muito é o que você precisa, só que para a pessoa, às vezes ela não dá conta daquilo, né, ela precisa do suficiente para ela naquele Suficiente. momento, E né. você saber fazer essa leitura de ambiente ao mesmo Isso, tempo, né. sim. Então, hoje a gente busca um diferencial bem grande em termos de empresa mesmo, Uhum. conhecer do mercado, Sim, conhecer o mercado local, o mercado fora também, isso é muito importante para quem quer empreender. sim. Eu tenho muitas pessoas que acabam indicando o meu nome: "Ah, a pessoa quer abrir um negócio", vai lá e fala com a Márcia. Uhum, E a gente senta, toma um café e eu digo: "Isso não vai dar certo". uhum. Ou isso vai dar certo, só que precisa vir de você. Sim. Então, por mais que de alguma forma você quer fazer, Uhum, mas ninguém vai fazer por você uhum, aquilo que só você consegue fazer. uhum, uhum. E é saber, né, que primeiro você planta para depois você colher. Eu ferrei meu financeiro, né, quando eu estava lá de motorista de Uhum, aplicativo, que uhum, eu tive alguns problemas nesta minha renda principal, que eu não conseguia rodar, por exemplo, uhum, para mim conseguir dar atenção para aquilo que hoje eu estou colhendo. Então eu uhum, passei 3 anos bem uhum. quietinha na minha, maturando a empresa. Agora no dia 16 de dezembro a gente faz 3 anos de Uau! Ame Condomínios, para agora chegar para o mercado e dizer: "Eu estou pronta". Uhum, Teve clientes, a construtora que veio falar comigo: "Márcia, por que você não abre uma administradora?" Ela tinha um empreendimento para entregar no ano seguinte. Eu fiquei bem quietinha na minha, a empresa já existia, mas eu não tive coragem de ir lá e dar a cara a tapa, e uhum, dizer: "Eu quero", mas uhum, querer só por querer, sem estar pronta, uhum, no sentido de eu acho que eu consigo, mas saber dar o passo também, que tem uhum. esse período de Sim, maturação. Então, você quer abrir para entregar algo com muita responsabilidade, né. você já tem estudado, você já tem acompanhado cases de sucesso, diríamos assim, por mais que parece é realmente um clichê, né, mas você tem acompanhado o que que as pessoas que fazem aquilo que você pretende fazer, o que que elas estão fazendo? Será que se encaixa? Será que você vai gostar daquilo? Ou aquilo vai ser só um peso para te, de alguma forma, dizer: "Eu consegui", Uhum, para ter a validação de alguém. Então, durante muito tempo eu fiquei buscando uma validação. E a partir do momento que eu disse: "Não, tá tudo bem, Márcia, volta para você, volta para tua casa uhum, uhum. e deixa acontecer". E isso que você traz, né, das vezes que a gente se perde, né, e que eu acredito que quem não passou por isso vai passar em algum momento, né, se perder de si. Esse momento só acontece pelo excesso de olhar para o externo, Sim, gera comparação, né. né. Então a comparação gera o sentimento de inferioridade, gera de insuficiência. Então esse momento que a gente se perde é o momento que nós estamos fora, nós não Uhum. estamos olhando para dentro. A gente tá buscando uma É uma própria aprovação uma mesmo, né. aprovação.
uma aprovação do mundo, uma aprovação, um Ou respaldo. às vezes fugindo da gente mesma, né? Então, eu tô com um problema em casa, durante bastante tempo foi assim, eu precisava olhar para questões dentro da minha casa, mas porque eu precisava estar sempre trabalhando. Mas o fato de eu estar sempre trabalhando era cômodo, porque eu não precisava olhar para aquilo que doía. É a história, né? Enquanto eu me mantenho ocupado, eu não preciso olhar para as coisas, né? Então, esse também é um ponto que daria uma bela de uma conversa, né? De entender que o excesso de ocupação, na grande maioria das vezes, é uma fuga, né? É uma fuga. Precisamos olhar para o espelho às vezes, né? Eu gosto muito da ideia de eu vou comprar uma peça de roupa, por exemplo, hoje eu escolho através de uma foto. Eu não me olho no espelho, porque às vezes é mais difícil você se olhar no espelho e você enxergar aquilo que realmente está passando ali. E a foto é um registro, e você olha, para mim, funciona muito bem, talvez por traços, né, de perfil visual, mas eu enxergo diferente no espelho e um registro numa foto. Então, você olhar diferente para você. Eu olhar com carinho, né? Sim. Precisa olhar para a dor e precisa olhar para o amor também. E quando se trata sobre nós, né? Quando é sempre nos tratar tão bem quanto a gente trata os outros. Se a gente conseguir fazer essa régua, né? Metade dentro, metade fora, é difícil a gente perder o equilíbrio. Porque com este lugar, muitas vezes a gente é muito melhor fora do que a gente é conosco. O bom dia que às vezes você dá para o teu vizinho ou deixa de dar, você precisa ter coragem de dar para você mesmo. Então, se for um bom dia mal-humorado, você olha no espelho e tenta fazer esse bom dia para ver se você consegue. E é fácil sempre? Não, não, a nossa humanidade, né? A nossa humanidade. Mas estamos aqui para evoluir, né? Estamos nesse processo. Márcia, quero agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite, estar aqui, por você contar a tua história, compartilhar vulnerabilidade, que é sobre isso, né? Não é sobre perfeição, é sobre vida real. E você, tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres a seguir, né? A enfrentar as suas dificuldades e seguir. E que você e o teu negócio possam, em 2026, expandir lindamente, de forma leve, de forma fluida. E que você nunca esqueça da essência, de quem você é na tua essência. Obrigada, Andréia. Fico muito feliz, né? Mais uma vez, muita gratidão de poder estar participando. E que venham bons resultados, que seu 2026 também, né? Daqui para frente, que seja ainda mais lindo, que a gente possa ter os resultados esperados e que a gente possa esperar muito. Isso aí. Né? Isso que aí. aquilo que a gente almeja e colocar na cabeça, aquilo que a gente colocar na frente dos olhos, que se realize, cuidando daquilo que a gente olhar. Isso aí, isso aí. Então, pessoal, esse é o nosso 5º episódio do Lidere-se, desse espaço de conversa franca sobre mentalidade, empreendedorismo, liderança, inteligência emocional. E você que não me segue ainda nas minhas redes sociais, me siga no @AndreaRor. E se você está ouvindo no Spotify, você saiba que você também pode assistir no YouTube. Então, deixe aqui a sua última frase, suas considerações para a gente encerrar esse nosso encontro. Olhe para você, para sua essência, para sua verdade. Com certeza é aonde você vai se encontrar. E as pessoas encontram isso em você. Aquilo que você enxergar é aquilo que as pessoas enxergam também. O que você tem deixado ou entregue para os seus ou para você? Uau, é voltar para casa, né? Voltar para casa. É voltar para nossa casa, para aquele lugar que a gente sabe que neste lugar eu me sinto segura. E que a gente não precisa provar nada para ninguém, a não ser para nós mesmos. É isso aí. Então, gente,
Se você assistiu, deixa a gente saber que você assistiu, deixe aí o seu comentário, já compartilha para que mais pessoas possam se inspirar com a história aqui da Márcia e nos acompanhe nos próximos episódios. Então, vejo você aí nas minhas redes sociais e um ano novo cheio de alegria, de prosperidade, de realizações e nos vemos em 2026 aí inúmeras vezes, tanto no podcast quanto nas outras redes sociais. Beijão, até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.